Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, você já passou pelo desafio de tentar encontrar o hipocampo no exame de imagem? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Bom, antes da gente começar a olhar no exame de imagem, eu queria te dar algumas referências aqui nessa peça anatômica em 3D e eu queria deixar os créditos para o software do Complete Anatomy. É um software gratuito que a gente consegue baixar na loja de aplicativo do computador e também iPad, tablet e celular. Então, se você quiser, depois dá uma olhada, dá uma fuçada, que é um software bem legal, bem interessante. E eu te trouxe já essa peça anatômica sem o hemisfério direito aqui do boneco, mas eu queria te mostrar já por essa face ou vista medial a perspectiva do que a gente sempre fala nas aulas. Olha só, quando termina a linha média, é sinal que você chegou no corpo caloso. Então eu vou clicar aqui em corpo caloso, você vai ver que o nome aparece aqui para você. E o corpo caloso, ele é uma estrutura que serve como referência para a gente achar o ventrículo lateral. O ventrículo lateral está marcando só uma parte, porque o ventrículo lateral é separado em 4 partezinhas. Tem uma última parte dele, que é essa junção dessas 3 extremidades que a gente chama de átrio. E o ventrículo é separado assim, no que a gente chama de corno frontal, corno occipital e corno temporal. E eu estou usando o ventrículo por quê? Qual é a referência aqui? Repara que logo abaixo da área de corpo caloso, você tem essa curva do ventrículo. Então aqui é a parte frontal dele, aqui é a occipital e aqui é a temporal. Corno frontal, corno occipital, corno temporal. Quando nessa curva que a gente chama de átrio do ventrículo, começa a se desenhar o corno temporal, repare que a altura do átrio do ventrículo é a mesma altura do que seria o esplênio do corpo caloso. E aí você vai reparar que daqui para baixo começa a se formar o corno temporal do ventrículo lateral. E eu quero te dizer que assim que começa a se desenhar o corno temporal do ventrículo, olha quem vai estar junto com ele aqui, ó. Quando começa a se desenhar o corno temporal do ventrículo, olha quem está aqui, o tal do hipocampo. Na imagem, você tem que ter uma noção do seguinte: os cortes, se você tiver, por exemplo, em coronal, eles vão da parte anterior para posterior, só que você tem que tomar um cuidado. O que eu quero dizer para você? Você começa com um corte aqui na frente e vai indo lá para trás. Só que para você achar o corno temporal, você tem que voltar. Isso que é a loucura do exame. Quer ver? Antes de eu continuar o raciocínio, deixa eu te mostrar isso na imagem. Olha só, aqui é uma massa hemisférica, giros cerebrais, você consegue reconhecer cada um dos formatos aqui dos giros. E repare que o corpo caloso é bem diferente do que é um giro cerebral. Embaixo do corpo caloso, um ventrículo, que é o ventrículo lateral. Repare que o ventrículo ele vai ganhar já uma forma diferente se você muda os cortes. E aí o corpo caloso tem um formato muito parecido que é o fórnice, e embaixo do fórnice aqui é o tálamo. Então, a partir do momento que você encontra ventrículo na imagem, é o que você vai fazer, ó. Você vai levar, o ventrículo se desenha, 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 desenha. Vai chegar uma hora que você vê que o ventrículo quer ir para trás, dá só uma olhada, a partir daqui ele iria para a parte occipital, só que vai ter um momento que o ventrículo começa a ir para frente. Repara que quando o ventrículo começa a querer desenhar o corno temporal, começa a aparecer essa massinha. Esse é o tal do hipocampo. Então você volta com o corte, acha o ventrículo, olha, quando o ventrículo quiser ir para trás, a partir daqui você lembra que ele vai ter que voltar para desenhar o corno temporal do ventrículo lateral. E a partir deste momento que ele começa a desenhar o corno temporal, nós achamos o tal do hipocampo. E eu quero te lembrar do seguinte, você tem que lembrar que o ventrículo vai, mas uma hora ele volta. Então eu posso até colocar outro corte para você, e aí você vai reparar, olha só, nós estamos na parte teoricamente intermediária e eu retornei para frente. Aqui, conchas nasais, parte de órbitas. Vamos indo com o corte para trás, vamos com o corte para trás, vamos indo com o corte para trás. Começam a aparecer ventrículos laterais. Os ventrículos laterais vão ir no corte, eles têm uma projeção, olha, eles continuam no corte, eles estão indo lá para trás. Quando ele fica grandão desse jeito, é o momento da transição. Parte dele vai continuar para o corte, só que parte dele volta. Se eu só levar o corte para frente, eu perco ele de vista. Então eu tenho que chegar até esse ponto e retornar com os cortes. Repare que eu vou retornar com o corte e vou ficar de olho que é somente esse risquinho de nada que eu estou vendo aqui embaixo, ó. Esse risquinho de nada, você vai ter que acompanhar ele, ó. Uma hora ele vai se abrir aqui de novo, ó. Ó. Uma hora ele se abre aqui de novo, ó. Esse risquinho de nada é o corno temporal do ventrículo lateral.
A partir do momento que você enxerga que tem essa transição, parte posterior que volta para frente, olha a massinha que surgiu aqui. Olha essa massinha que vai acompanhar o corno temporal. Olha essa massa que fica aqui, ó. É essa massa aqui, ó. É essa massa aqui. É isso que importa para você. Voltei aqui no aplicativo para te dar essa referência novamente. Então quer dizer que você vai com corte. Quando chega naquela transição para ir para a parte occipital, você volta com corte. O hipocampo tem que estar ali. Tudo bem? Quando você encontrar o corno temporal do ventrículo lateral, você achou o tal do hipocampo. Olha só, dá uma olhada nesse exemplo. Isso aqui é um paciente já idoso, sofre de Alzheimer. E o exame mudou, tá? Por mais que nós estejamos agora vendo uma tomografia, vale o exemplo. Então a gente pode subir com corte, a gente sobe com corte, você vai começar a perceber que a massa cerebral está diminuindo de espessura, quer dizer, está tendo uma atrofia de massa cerebral, os sulcos vão aumentando. Você pode descer com corte, você vai ver que ventrículo aumenta, já que massa cerebral diminui de tamanho. E aí você vai descer. Olha, aqui é a área do átrio, aqui é o corno occipital. Quando eu perceber que o ventrículo quer ir lá para frente, lembra que o ventrículo, quando se transforma no corno temporal, ele é minúsculo, ele quase não aparece? Nesse caso, o corno temporal está muito grande. Está muito grande. Melhor corte que o médico vai preferir para ver o hipocampo. Ele vai colocar isso no coronal e ele vai ficar de olho aqui embaixo. Ó. Aqui é a área do átrio e você volta aqui. Olha como esse corno temporal do ventrículo está aumentado. Olha como ele está grande. Se o ventrículo está aumentado, quer dizer que o hipocampo do paciente está diminuído. O hipocampo desse paciente que sofre de Alzheimer é só esse pedacinho de nada. Isso aqui é a área de ventrículo lateral, isso aqui é o hipocampo do seu paciente. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje e se você quiser aprender neuroanatomia para ficar craque e não precisar passar mais sufoco, já sabe, né? Clica no link que eu deixei fixado aí para você entrar no nosso curso e fazer parte da nossa turma. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva também aí no nosso canal, deixa seu like e comenta que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui, tá? Quer aprender neuroanatomia? Vem com a gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Forte abraço e até a próxima.